Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao canal Literanálise. Esse vídeo aqui é sobre o conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Uma análise muito mais subjetiva e temática do que técnica, beleza? Vamos começar? Bom, vamos começar então falando aqui do conto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, né? Começando aqui pelo começo, né? A gente conhece então o narrador que fala sobre o seu pai, que é um homem normal, sem nenhuma particularidade muito diferente, que sem nenhuma grande razão mandou fazer para si uma canoa, né? Que coubesse apenas o remador, como o próprio Guimarães descreve. É impossível a gente comparar com a história de Noé, né? Só que nesse caso ele não fez a canoa, né? E a canoa é só para ele, tá? O Guimarães descreve também, aliás, o narrador descreve também que o rio que passa perto da casa deles é um rio enorme, né? Que você não consegue ver a outra margem, muito grande e tudo mais. Então, para a gente ter esse cenário, né, de uma cidade, né, um lugarejo onde existe esse rio enorme, né? Eles estão na margem desse rio, né? E no dia em que o pai do narrador decide ir para o Rio, né? Decide por essa viagem, né? Nessa canoa onde só cabe ele, a mãe até diz, né? A mãe do narrador: se você vai, você fica e você nunca volte, né? É o que ela decreta ali, né? Às vésperas da partida ali, pouco antes da partida desse homem comum, desse homem normal, iniciando essa empreitada, né? O garoto, o narrador, até pede para ir junto com o pai, mas o pai apenas dá a bênção e se afasta. Essa parte é bem interessante, a gente vai falar um pouco mais depois, né? Primeiro eu vou só passar assim a cronologia do conto. Bom, o pai então zarpou, mas ele acabou que não foi para nenhum lugar, não foi em destino nenhum, né? Ele ficou apenas perambulando pelas águas, indo e vindo, sumindo, aparecendo, né? Mas nunca voltando à margem. Os vizinhos começaram a chamar ele de doido, né? Outros apostavam que ele estaria de repente pagando uma promessa, né? Mas outros ainda até apostavam que ele tivesse alguma doença contagiosa, como a lepra, por exemplo. A gente sabe, né, que as pessoas com hanseníase antigamente eram exiladas, ficavam ali apartadas, né, pela doença ser contagiosa e tudo mais. O Guimarães Rosa ainda reforça a ideia de que o pai nunca é visto em terra, né? Todos que passam por ali, conhecidos, parentes, eles mencionam isso, comentam isso, que nunca o veem em terra, né? Então ele foi para esse rio e nunca mais saiu das águas. Com isso, os parentes e a mãe do narrador afirmam que os mantimentos, né, conjecturam que os mantimentos que ele tivesse levado na canoa com ele iriam acabar, já tinham acabado, né? Ele não poderia estar comendo, se alimentando tanto tempo longe da margem. Então, que ele devia voltar por algum lugar para buscar esses mantimentos. Só que o narrador revela que ele mesmo, né, o filho, alimentava o pai deixando coisas como é, alimentos furtados da própria casa em pedras próximas à orla do rio, em raízes, né, que encostavam na água e tudo mais. E ele acha que está em segredo fazendo isso, né? Até que ele descobre, ele mesmo conta, que a própria mãe ajudava, né? Ele percebe que a própria mãe deixava coisas ali propositalmente para que ele pudesse levar, né? Furtado, né? Bom, a vida continuou, né? Com a família tendo de se acostumar com aquilo. O narrador confessa que tinha assuntos
também que ele só conversava com o pai e que esses assuntos, pela ausência dele, ficaram para trás nos pensamentos, né? Então, é como se o pai dele fosse confidente em algumas coisas, ou até mesmo se fosse apenas um cúmplice em algumas conversas, né? E que, sem ter com quem conversar sobre aquilo, esses pensamentos foram ficando para trás, né, na mente dele. Até que em determinado momento a família parou de falar no pai, né? Eles pararam de mencionar o nome do pai e tal, só que ele também afirma que ele tem certeza que eles ainda pensam, mas eles não mencionam mais, né? O tempo passa mais, desculpa, e aí vem uma passagem muito emotiva, muito bonita, de quando a irmã do narrador tem um filho. Eu vou ler para vocês aqui. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos, todos, no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido o do casamento, ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou e esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou, nós todos aí choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. E aqui ele menciona de novo que toda a família começa a ir embora, né? O irmão vai também para a cidade, a mãe também vai junto depois de um tempo, e o narrador é o único que permanece naquela casa, né? Inclusive com os cabelos já ficando brancos, né? Grisalhos, até um dia em que ele avistou o pai no rio novamente. O pai já há muitos anos não aparecia, né? Até que um dia que ele avista o pai novamente. Eu vou ler mais uma passagem para vocês. Ao por fim, ele apareceu. Aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali de grito. Chamei-o umas quantas vezes e falei que o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor vem. Não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar, do senhor, na canoa. O narrador fala, então, que o pai faz menção de responder, acenou, né, fez que vinha ao seu encontro, mas aí o narrador se apavora. O filho, então, foge do pai, pois ele parecia vir do além. O conto acaba com o narrador declarando: sei que agora é tarde, e temo abreviar a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha do nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Ele termina com esse trecho, né, também poético, muito bonito, né? E me permitem começar a minha análise desse conto, lembrando, mais subjetiva, mais temática, né, menos técnica, por esse final, que me lembra um poema famoso do Francisco Otaviano, um poeta jornalista carioca do século XIX, que eu ouvia moleque na escola e nunca mais esqueci. O poema se chama Ilusões da Vida. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem, só passou pela vida, não viveu. Por que eu trouxe esse poema para vocês aqui? Porque eu quero fugir um pouco da óbvia analogia que podemos traçar desse conto, né, com a morte, né?
É claro que para muitos a primeira metáfora que surge ao ler esse conto, né, A Terceira Margem do Rio, é a morte, né, a lembrança, a saudade de quem já foi, né? É obviamente uma análise válida, belíssima, mas esse último parágrafo que o narrador menciona, temer abreviar a vida nos rasos do mundo, a menos que peguem ele depois de morto e lancem ele também em uma canoa pelo rio da vida, me lembra essa vida de branca nuvem que é o terror de muitas pessoas. Causa inclusive daquela crise de meia-idade, né, que bate na gente por volta dos 40 anos. Eu, né, sou vítima, comecei a escrever a partir dos 39, 40 anos, meus contos, meus romances. Quando muitos, inclusive, tentam suprir a sede das aventuras que não viveram mais novos, né? Tem aquele pessoal que vai surfar, o pessoal que monta uma banda, vai aprender um instrumento. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para aprender coisas novas e tudo mais. Não estou questionando nem condenando essa atitude, mas estou lembrando, né, que é um reflexo, embora hoje, cada vez mais, 40 anos, seja nada, né? Mas é um reflexo dessa vontade da gente retomar algo que talvez tivesse perdido passado, né? Tem um momento que a mãe do narrador fala pro pai, né? Se você for, que você não volte mais e tal. E se em vez de pensar em morte, pensarmos numa pessoa que quis viver a sua vida fora dos padrões, fora do que era esperado pelos outros. Não necessariamente abandonando a família aí, como aconteceu, né? A esposa, os filhos, não é isso. Mas talvez uma metáfora mais ampla. O pessoal que está acostumado a ver meus vídeos aqui de análise de contos sabe que eu gosto de fazer uma análise mais zoom out, assim, né? Uma coisa mais genérica, no sentido de que possa combinar com mais de um ponto de vista, né? Menos focada. Quantos e quantos não vivem tolhidos, né? Representando um personagem que os outros esperam que ele ou ela seja, né? Quantas mulheres vivem uma vida recatada e do lar, quando na verdade gostariam de serem as protagonistas em uma grande empresa ou terem mais experiências amorosas, por exemplo? Quantos filhos seguem a profissão imposta pelos pais, abortando sonhos e suspendendo felicidades? Quantos homens deixam de ser quem eles são para se adequar às normas da virilidade, por exemplo? O pior disso é que nunca se deixa de ser o que se é. Engraçado, né? Por dentro. Esse remorso vai corroendo, assim como corroeu o protagonista até seus últimos dias, né? E, infelizmente, no momento em que ele tenta encarar o seu sonho, ele se apavora. Ele fala: eu tomo o seu lugar na canoa, quer dizer, eu quero viver o meu sonho também. Mas não tem mais forças ou mais motivação. Já está velho demais, ou pelo menos acredita nisso. Eu conheço pessoas que estão sempre se perguntando: mas será que dá tempo? Será que dá tempo de eu fazer isso? Será que dá tempo de eu viver essa experiência? Será que dá tempo de eu conquistar isso ainda? E eu sempre digo para essas pessoas: claro, só depende de você, né? E o pior é que as pessoas muitas vezes põem a responsabilidade nos outros, né? Como o narrador faz, né? Que Oxalá joguem eles no rio para que depois de mortos possam conhecer os profundos da vida, né? Meu Deus. Analisando o título, que eu gosto sempre de perder um tempo, né, nos títulos dos contos, esse então talvez seja o título mais marcante da literatura brasileira, né? Ele por si só é um mistério de tão incrível, A Terceira Margem do Rio. E eu diria que a terceira margem do rio, para mim, é o outro. O único espaço, inclusive segundo a ciência, né, onde a gente nunca pode estar, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? O lugar onde a gente nunca pode estar, o outro, seria essa terceira margem, invisível, impossível, inalcançável, né? O outro. A canoa que o pai manda fazer só cabe mais ninguém. Mesmo o filho querendo ir com ele logo no início,
é impossível. Por isso é tão difícil julgarmos, ou deveria ser tão difícil julgarmos o pai do conto. Ele tinha as razões dele, assim como deveria ser difícil para nós julgarmos os outros, né? Pois cada um tem suas razões, únicas e intransferíveis, e graças a Deus são intransferíveis. Pois muitos pais, como já mencionei, tentam refletir suas frustrações nos filhos e falham miseravelmente, pois nem vivem os sonhos deles, nem deixam seus filhos viverem os próprios. Bom, é isso. Se você gostou desse bate-papo aqui, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Literanálise, né? A gente traz sempre essas reflexões, algumas reviews de livros também e algumas dicas aí de escrita, no que eu puder passar para vocês com a minha experiência, tá bom? Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Esse é o canal Literanálise. O link para todos os produtos utilizados para gravar esse vídeo aqui, bem como livros do Guimarães Rosa, estão na descrição desse vídeo, beleza? Se você usar esse link, você não paga mais nada por isso e ainda ajuda bastante a gente, tá bom? Deixe nos comentários a sua reflexão, se eu falei muita bobagem, se eu falei coisas que fizeram sentido. Deixe a sua interpretação do conto. Para você, qual é a terceira margem do rio? Diga aí nos comentários e deixe sugestões de contos para a gente analisar aqui também, beleza? Meu nome é João Mazelli Gouveia. Até a próxima. Valeu!